Sinal verde para o Vascão, Thiago Moraes a caminho da colina histórica, mais uma de Admar Lopes. Além disso, nesse Acorda Vascão tem também informações sobre uma joia que vem se tornando um fenômeno do Brasil. Eu falo de Rodrigo Júnior, se liga nesse nome e grava aí esse nome porque você vai ficar assustado com o que esse jogador da base Cruz Maltina vem fazendo na seleção brasileira num torneio que está acontecendo lá no Nordeste. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades. Hoje é dia de Vasco. Há quanto tempo eu não falo essa frase, né? Hoje é dia de Vasco da Gama e Botafogo. Vamos dar aquela pancadinha gostosa no nosso maior freguês, né? Porque o vascaíno sabe muito bem que quando se trata de Vasco da Gama e Botafogo, o resultado final já é certo. Mas enfim, antes de começar aqui o vídeo, antes de falar, né, sobre esse Vasco e Botafogo, trocar uma ideia rápida com relação a esse clássico, falar sobre as últimas novidades do nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno, né? Para você que não sabe, eu sou o Lucas e nós estamos aqui, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, cheio de muita informação e novidade para todos vocês. Com a Acorda Vascão, esse vídeo que você está assistindo agora, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua inscrição, a sua participação é de suma importância para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando sobre esse fenômeno da base Cruz Maltina, sobre Rodrigo Júnior, ou melhor dizendo, antes de falar sobre um fenômeno da base, eu quero falar sobre um fenômeno relacionado ao nosso clube também, mas o torcedor vascaíno. Hoje teremos essa partida importante entre Vasco da Gama, né, e a equipe do Botafogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Esperado um público bem interessante, inclusive, para essa partida. E ontem, pela parte da tarde, o elenco Cruz Maltino desembarcou em Brasília. E como está aparecendo aí nas imagens a vocês, ó, o Ryan atendendo ao torcedor do Vasco, que foi até a porta do hotel para receber esse elenco. Que saudade que Brasília tava do elenco, né, Cruz Maltino. A gente vê também na imagem o próprio Nuno Moreira, Guilherme Estrela, que está de volta à lista de relacionados após ficar um tempinho longe dela. O próprio técnico Fernando Diniz também abraçando e dando esse carinho importante ao torcedor. O lateral direito, o Paulo Henrique, um vascaíno que abraçou o torcedor brasiliense, né? O torcedor Cruz Maltino brasiliense, que foi aí à porta do hotel na tarde de ontem para dar esse carinho ao elenco Cruz Maltino. Brasília é muito Vasco, né? Essas imagens mais do que nunca representam isso e dão alegria ao torcedor. Hoje, depois de tanto tempo, teremos o Vascão em campo. Tenho certeza que todos vocês aí, eu, estávamos com saudade. E a gente espera que esse torcedor de Brasília, ele venha ver hoje um Vasco que corra por ele. O Vasco, de uma forma geral, ele está precisando correr pelo seu torcedor off-Rio. O torcedor vascaíno off-Rio é um dos torcedores mais, assim, como posso dizer, injustiçados, cara. Que é uma torcida que está sempre disposta a amar o Vasco de uma forma incondicional, mesmo sem tê-lo por perto. E sempre quando o Vasco chega perto, o Vasco não consegue dar felicidades. É o torcedor vascaíno de Brasília, que vê um Vasco jogando em Brasília e infelizmente dificilmente conquista uma vitória. É o torcedor vascaíno de Belo Horizonte, é o torcedor vascaíno do Espírito Santo. Então o Vasco precisa dar alegrias a esse torcedor off-Rio, e essas alegrias só vêm, querendo ou não, com a vitória, a conquista de 3 pontos, uma classificação. Então a gente espera que hoje, né, o Vasco dê alegria a esse torcedor. Mas fenômeno é a torcida do Vasco, entretanto tem esse outro fenômeno chamado Rodrigo Júnior, cara. Quem é Rodrigo Júnior?
Rodrigo Júnior é um cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, um jogador que hoje é um dos grandes destaques da seleção brasileira sub-15. Um jogador que chegou ao Vasco muito jovem, após se destacar disputando um campeonato local na região onde ele cresceu, né? O Vasco, desde muito jovem, olhando o Rodrigo Júnior, já viu um grande futuro. Não à toa teve a intenção de trazê-lo para a Brás Cruz Maltino. Ele chegou muito novo por aqui. Rodrigo ele ainda tem 15 aninhos de idade, é um garoto ainda, é um jovem que recebeu por acaso, né? Tem coisas aí que são completamente loucas. Rodrigo Júnior, ele não estava convocado para a seleção brasileira, mas houve uma lesão de um zagueiro. E o técnico da seleção brasileira teve por intenção, diante dessa lesão, convocar o Rodrigo Júnior para a vaga. Tanto que o número que o Rodrigo Júnior veste nessa competição é o número 4. E o Rodrigo, ele abraçou a seleção brasileira de uma forma ímpar. Um jogador que não havia sido convocado de forma inicial, ganhou a oportunidade, abraçou a oportunidade e hoje se tornou o grande destaque. Porque simplesmente hoje a seleção brasileira ela chegou à grande final da Copa 2 de julho, enfrentará a equipe do Ceará neste final de semana. E o Rodrigo Júnior foi um dos grandes destaques desde os primeiros jogos e nos últimos 2 jogos continuou sendo. A seleção brasileira enfrentou nas quartas de final a equipe do Atlético Mineiro e venceu um jogo duro pelo placar de 3-2. O Rodrigo marcou um dos 3 gols do Vasco da Gama. E ontem, a seleção brasileira passou pela equipe do Bahia e venceu pelo placar de 4-0. E é claro, o Rodrigo Júnior também teve participação marcando um dos gols. Além do Rodrigo, outro atleta que teve participação também nos gols foi o Yuri Domingues, jogador, cria das categorias de base do Vasco, esse zagueiro que foi convocado de forma inicial e também vem sendo um dos grandes destaques da competição. Rodrigo Júnior, só para você ter noção, chegou ontem ao seu 7º jogo, vestindo a camisa do nosso da seleção brasileira e representando o nosso Cruz Maltino, e ao 8º gol. Rodrigo Júnior ele tem 8 gols e 7 assistências. 8 gols e 7 assistências em 7 jogos. Então, assim, um aproveitamento absurdo, tomou conta da posição na fase final da competição, titular absoluto, surpreendendo positivamente e é um cria da base do Vasco. Rodrigo Júnior é um jogador que está encantando. É um fenômeno da base Cruz Maltina, mas hoje se tornou um fenômeno também do Brasil. Grava esse nome, cara. Rodrigo Júnior. Volto a repetir. Grava esse nome, que você aí, amigo vascaíno, vai ouvir muito o nome desse rapaz. Coisa boa, né, cara? Coisa boa saber que a base do Vasco da Gama é uma base mais forte do que nunca. E eu venho falando isso com vocês já há algum tempinho. A geração do nosso Vasco da Gama é uma geração de ouro. O Sub-20, o Sub-17, o Sub-15, ambas essas gerações têm muito jogador de qualidade. Só para trazer ainda com mais detalhes sobre quem é esse jogador, recentemente eu até fiz um vídeo sobre ele, né? O Rodrigo foi um jogador que chegou ao Vasco muito jovem, lá no ano de 2018. Ele chegou ao Vasco da Gama, só para você ter noção, com apenas 8 anos de idade. O Rodrigo hoje tem 15, é um jogador que desde muito jovem é patrocinado, né? Patrocinado não, agenciado por Carlos Leite. Ele viajou mais ou menos 3 horas e 41 minutos para vir ao nosso Cruz Maltino. Um dos discursos, né, da chegada do Rodrigo diz assim, ó: hoje o Rodrigo vem tendo seu espaço no Vasco, mas tudo acontece pela dedicação diária dele. Em 2018, a gente ralava na estrada, fazia o bate e volta Campos-Rio e Rio-Campos. Isso era muito desgastante, mas hoje moramos na capital. Estamos todo dia na luta, mas ele vem conquistando as coisas dentro e fora do campo. Então o Rodrigo é natural de Campo dos Goytacazes e todo dia ele tinha praticamente 3 horas e 41 minutos de viagem para vir para o Rio de Janeiro, jogar no Vasco, treinar e voltar para Campos. Quase 8 horas de transporte diário para vestir a camisa do nosso Vascão. E agora está colhendo os frutos. São 7 anos de Vasco, desde os 8 anos de idade. Desde 2018 ele está aqui no nosso Cruz Maltino, brilhando, se destacando. E chegou a hora, né, de colher os seus frutos. E só, rapidamente, ele se destacou muito num torneio que teve em Campos, inclusive, que fez o Vasco logo olhar para ele e despertar interesse pela sua contratação. Bom, muito bom ter jogadores como o Rodrigo
dentro da nossa equipe. Não é apenas um destaque do Vasco, se tornou um destaque do Brasil. De olho nessa joia, de olho nesse cria. Mais um camisa 9 que nasce na colina histórica, né? E de 9 o Vascaíno entende. E de 9 o Vasco entende. Bom, tem um recado aí rapidinho pra você e daqui a pouco eu volto pra fechar essa corda Vasco. Bom, amigo vascaíno, que saudade, cara. Que saudade que eu tava disso daqui. O Momento em Play voltou pro canal do Gigante Vasco. Não é um Momento em Play de Mundial de Clubes. É um Momento em Play de Vasco da Gama e Botafogo. Vascão hoje entra em campo, então chegou a hora, né, de me divertir, de tirar aquela onda com quem não sabe de Vasco da Gama, com quem não sabe de futebol. E ainda, se der certo, eu ganhar uns pontinhos dentro da Inplay e com esses pontinhos tirar um cascalho, né? Como é que funciona a Inplay? Eu vou te explicar agora, mas antes eu quero fazer. Tá aparecendo aí, ó. Eu tenho 8.300 moedas dentro da própria Inplay. Temos 1.047 membros do canal Gigante Vasco dentro do aplicativo. E aí tem a sábado especial com os 4 jogos do dia. Flamengo e São Paulo, outros jogos. Jogo de amanhã da final do Mundial de Clubes, que eu não quero. Quero fazer Vasco da Gama e Botafogo. Aí tem duelo Rio-São Paulo, Flamengo e São Paulo. Não é isso que eu quero. Vamos passando pro lado. Inter e Vitória também não é isso que eu quero. Não quero. Sai, briga pra sair do Z4, não. Clássico chegou, clássico da amizade, mas olha o preço, 10 mil, esquece, vamos pro lado. 5 mil moedas é aqui que eu vou. Eu tenho 8.300. Vambora. Mais de 3 impedimentos no primeiro tempo? Sim. Sim, mais de 3 impedimentos. Gol de pênalti no jogo? Não. Mais de 11 escanteios no jogo? Eu, Lucas, acho que sim. Cartão pro Botafogo no primeiro tempo? Sim, clássico, irmão. Mais de um gol do Vasco no primeiro tempo? Sim. Mais 55% de posse? Não, claro que não, Botafogo. Mais 4 ameaças pro Vasco no jogo? Não. Mais 7 escanteios do Botafogo no jogo? Não. Assistência do Savarino? É claro que não. Gol do Verratti no jogo? Sim. Eu acho que vai ter gol do homem, tá? Então fiz 10 palpites feitos. Tenho 3.300 moedas, então o que eu vou fazer com essas 3.300 moedas? Eu vou lá para baixo, ó. Deixa eu descer aqui que tá recarregando. Pronto. E eu vou nos snaps. O que são os snaps? Mais de um gol do Flamengo e São Paulo? Sim. Mais 3 gols no primeiro tempo? Não. Mais 2 gols no jogo, Flamengo e São Paulo? Eu acho que sim. É isso, snaps. Gol de pênalti Inter e Vitória? Acho que não. Ó, tô fazendo de vários jogos diferentes. Mais 10 escanteios no jogo de Inter e Vitória? Caraca. Eu, Lucas, cara, sinceramente, difícil, mas acho que não. Flamengo e São Paulo, mais 3 impedimentos no segundo tempo? Não. Gol marcado no segundo tempo do Flamengo e São Paulo? Sim. Mais 6 escanteios no segundo tempo do Flamengo e São Paulo? Sim. Agora Vasco, ó. Mais 5 amarelos no jogo de Vasco e Botafogo? Não. Mais de 2 gols no jogo de Vasco e Botafogo? Sim. Mais de 5 impedimentos? Caraca, mané. Mas eu acho que sim. Mais de 3 gols no jogo? Eu acho que sim. Eu acho que vai ter gol pra caramba hoje, tá? Gol marcado no primeiro tempo? Sim, do Vasco. Mais de 11 escanteios no jogo de Vasco e Botafogo? Caraca. Sim. Gol de pênalti no jogo? Eu acho que não. Mais de 3 gols no jogo, aí já estamos em Bahia, Atlético, eu quero parar por aqui. Então a Inplay é isso. Tem campeonato, tem snaps. Os snaps são jogos mais rápidos. O campeonato é como se fosse uma junção de snaps relacionados a um jogo específico. Dá para se divertir, dá para brincar. Tem o ranking da Inplay, que é o ranking aqui do canal, de quem é membro, né, lá da página no canal da Inplay, do canal Gigante Vasco. Participa desse ranking, então a gente vai tirar uma onda, vai brincar aqui com vocês. Se eu estiver na sua frente, eu vou te zoar com toda certeza. Se você estiver na minha frente, vem aqui nos comentários, me zoa. E é isso. E aí, como entra a parte da grana? Não é o objetivo, cara. Não é uma bet, não é uma casa de aposta. É um fantasy game. O objetivo é você se divertir e, se for bom, se conseguir tirar uma graninha extra, tá? Como é? Essas moedas que eu te falei, elas podem ser transformadas em dinheiro. Se você chegar a 50 mil moedas, aí você consegue 50 reais. Depende de você, da sua capacidade. E daí por diante, o céu é o limite. Então corre pra Inplay, é diversão, é brincadeira, é resenha, é zoação. E se você for bom, consegue ainda tirar um cascalho. Show? Corre aí então pra Inplay. Bom, amigo vascaíno, vambora então pro segundo e último bloco desse Acorda Vascão. Eu quero falar com vocês com relação ao atacante Thiago Moraes. Para quem pôde acompanhar o Fala Gigante de ontem, eu trouxe aqui informações sobre esse atacante, o jogador aí de 21 anos de idade, muito jovem ainda, português, atleta de seleção de base de Portugal,
pontinha esquerda, mas que também consegue jogar pelo lado direito do campo. Rápido, 1,68 m, driblador de mano a mano. Eu fui dar uma olhada aí nos dados, né, do Thiago Moraes e todo mundo fala super bem sobre esse jogador. É muito elogiado Thiago Moraes, que teve uma temporada interessantíssima vestindo a camisa do Boa Vista na temporada passada, principalmente no primeiro semestre. Foram em 20 partidas, 6 gols e 4 assistências, né? No caso, a temporada de 23-24. O final de 23 ali, né? O mês de 23 até o final de 2024 foi o melhor momento da carreira de Thiago Moraes com 10 participações em gols em 20 partidas. Temporada essa, né? Números tão bons que fizeram ele ser transferido ao Lille da França à época, inclusive. E pelo fato do Thiago Moraes ser um jogador que se destacou em território português, vestindo a camisa do Boa Vista, para bom entendedor, meia palavra basta, foi como eu trouxe a vocês ontem, né, lá no Fala Gigante, por isso eu não vou ficar me envolvendo muito no assunto. O Boa Vista é um clube que teve recentemente o hoje diretor executivo do Vasco, Admar Lopes. E nesse período que o Admar Lopes estava no Boa Vista, o Thiago Moraes era um dos grandes nomes, né? Inclusive, como o próprio Carlos Berbert ontem, que foi responsável por em primeira mão trazer essa notícia, o Admar Lopes tem um caso de amor, que eu digo assim, é muito fã do futebol do Thiago Moraes. E diante disso, dessa possibilidade hoje iminente de uma negociação, porque o Thiago Moraes foi comprado pelo Lille por um valor alto, né, algo em torno aí de 12, aliás, mais, foram 3 milhões de euros. Dando para nossa moeda hoje algo em torno de 18 milhões de reais. Há um ótimo relacionamento do Admar Lopes com o próprio atleta e há um ótimo relacionamento do diretor executivo Admar Lopes com a diretoria do Lille. Então, facilitaria muito, né, essa contratação. O Vasco, sim, iniciou as conversas, foi atrás do jogador e foi atrás do clube francês para entender a possibilidade de um negócio. O objetivo do Vasco é um empréstimo com opção de compra, empréstimo até 2026, até o meio do ano que vem. E ontem, o jornalista Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaínos, trouxe a informação que o Lille está disposto a emprestar o atacante. Ou seja, o Lille deu sinal verde para a negociação avançar. E, inclusive, a informação é essa negociação pode avançar. Viria para uma posição carente, que é o lado esquerdo do campo. O jogador tem vencimentos não tão altos. Informações é que os vencimentos hoje do Thiago ultrapassa a casa dos 500 mil reais, mas não deve ultrapassar a casa dos 600, 700 mil reais. Um valor hoje muito dentro daquilo que o Vasco pensa como orçamento, principalmente para essa posição carente e para um jogador que foi determinado tempo destaque do futebol português. Então é um nome que interessa, um jogador que viria para reforçar essa posição tão carente, um jogador de 1 a 1, extremo, ponta, que consegue ocupar zonas de uma forma muito interessante, sabe tocar, sabe finalizar. É um jogador aí muito interessante para reforçar de fato esse setor tão carente dentro do Vasco. Então, o Vasco procura, felizmente teve algumas recusas nesses últimos dias, mas nesse momento vem recebendo sinal verde para avançar em algumas contratações. Bom nome, algumas não, né? Esta contratação de forma específica. Eu acho que é um nome bem interessante, cara. Sinal verde, tá? Dado pelo Lille para avançar no empréstimo. Agora só depende do Vasco e do diretor executivo Admar Lopes para avançar nas tratativas. Entretanto, é mais uma na conta do diretor executivo. E Vascaíno, só para fechar aqui com vocês, esse Acorda Vascão, ontem no Boa Noite Gigante, eu te peço, vai lá dar uma olhada, porque eu acho injusto com aqueles que sempre estão aqui nos vídeos, ter que ficar toda hora voltando ao assunto. Ontem no Boa Noite Gigante eu trouxe informações relacionadas a uma denúncia feita pelo Pedro Ortega. Pedro Ortega, né, que era um dos grandes responsáveis pelo projeto do basquete, do futsal do Vasco da Gama, um grande empresário que fomentou essa modalidade que tinha sido deixada completamente de lado pelo Vasco da Gama. E o Pedro Ortega ele informou que está se retirando do basquete por conta de algumas coisas que vinham acontecendo erradas, tá? Foram denúncias graves, superfaturamento, de dinheiro que estava indo para locais que não deveriam estar indo. E aí, é claro, isso bateu errado. O vice-presidente Renato Brito se manifestou através de redes sociais, foi se pedindo um posicionamento. Então eu trago aqui um posicionamento, é longo, mas eu acho super válido. Dei ontem o direito de fala ao Pedro Ortega aqui no canal e, de uma forma justa, democrática, dou também o direito de fala ao Renato Brito para esclarecer toda essa situação. Então, dê uma olhada aí nas palavras do VP Renato Brito sobre essa situação envolvendo o Pedro Ortega e as denúncias que foram feitas pelo empresário, que foi um dos grandes fomentadores do basquete cruzmaltino. Se liga só. Oi pessoal, Renato Brito Neto, segundo vice-presidente geral do Vasco.
me dirigindo agora aos sócios torcedores. Primeiro, lamentar muito as declarações e postagens que foram feitas pelo nosso ex-patrocinador do basquete, Pedro Ortega. São denúncias muito irresponsáveis, muito graves, e enfim, acho que o Pedro vai ter que, obviamente, provar essas denúncias no fórum adequado. Mas, toda sorte, até por meu dever de transparência com o sócio do Vasco, a sócia do Vasco, eu queria fazer alguns esclarecimentos bem curtos, né? O Vasco, ele na verdade só executa o orçamento que os gestores do basquete mandam para o Vasco. Então, sob esse ponto de vista, falando sobre os dois pontos que o Ortega aborda nos vídeos, né, sobre a questão do hotel. Como é que funciona? Os gestores do basquete mandam para o setor de compras do Vasco a necessidade da viagem, o setor de compras orça e devolve para eles. Em uma viagem específica, os gestores entenderam que o valor da cotação poderia ser melhorado. Não houve essa diferença de 80 para 30 mil, isso não é verdade. Só que nessa viagem específica os gestores conseguiram uma tarifa um pouco melhor, se não me engano, 5 a 8 mil reais de diferença. O Vasco simplesmente foi lá e executou o orçamento que eles determinaram, como poderia ser sempre. Na verdade, se o basquete quisesse organizar e cotar 100% dessas viagens, assim faria. Em relação ao 1 milhão de reais que subiu, primeiro é sempre bom lembrar que o Ortega era um patrocinador, não era o maior patrocinador, mas era um dos patrocinadores, e bem relevante, bem importante. A gente, obviamente, reconhece a importância dele no projeto, mas o dinheiro era para bancar o time de basquete do Vasco. Como é que funciona? Os gestores do basquete têm um plano de orçamento, o Vasco executa. No fim de cada temporada, há um encontro de contas. Por exemplo, na temporada passada, o projeto deu resultado positivo e esse valor foi naturalmente reinvestido na própria modalidade. E é de causar muita estranheza as declarações do Ortega, porque o Vasco e os gestores estão exatamente neste momento. Eles estão neste momento batendo as planilhas para que haja o fechamento. Não há o fechamento ainda. Então, isso de que botou 1 milhão e sumiu é uma tremenda inverdade. Até porque esse número nem existe ainda, ou seja, não há nenhuma definição se o resultado do projeto desse ano foi positivo ou não, e se ele for positivo, naturalmente que será investido no projeto ano que vem. É bom lembrar também que quando ele diz que o Vasco nunca ajudou basquete, não é verdade. O Vasco, além de colocar a sua estrutura física, estrutura de pessoal, departamento jurídico, departamento financeiro, departamento de compras, o Vasco usa a CBC para comprar passagens para o basquete. O basquete é o principal beneficiado com isso. Só esse ano foram 450 mil reais de passagens. Então o Vasco sim tem uma participação no projeto. Enfim, então é uma série de inverdades e informações truncadas que infelizmente o Ortega deu. Por fim, eu queria deixar aqui uma mensagem para o sócio sobre a continuidade da modalidade. O Vasco segue lutando com os seus gestores, com o GG e com o Cauê, pelos quais a gente tem muito apreço, na manutenção da modalidade. A gente está correndo atrás de patrocínio, de viabilizações, fazendo reuniões juntos, colocando a nossa diretoria de marketing à disposição do basquete, nossa diretoria comercial, tentando também pelos nossos contatos, através do presidente Pedrinho, da nossa diretoria, para que se resolva o basquete. A gente é super satisfeito com o resultado do basquete, a gente quer continuidade e a gente a diretoria do Vasco está andando junto com os gestores nesse caminho. Infelizmente, o Ortega preferiu tomar outra linha, e repito, a gente lamenta, tá? Mas super alinhados com os gestores do basquete na tentativa de fazer o projeto crescer cada vez mais. Obrigado. Bom, amigo vascaíno, agora eu, Lucas, vou ficando por aqui, tá bom? Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas do canal do Gigante Vasco desta manhã de sabadão. Já, claro, eu tô de volta com o Fala Gigante, teremos hoje o pós-jogo, enfim, de Vasco da Gama e Botafogo, e conto muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, amigo vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva, e como eu sempre falo aqui no canal, é claro, saudações vascaíno.